Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos começar as nossas aulas de Educação Física preparatórias para o Enem. Sou a professora Ana Zátares e estarei com vocês aqui com esse curso, certo? O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, ele avalia a capacidade de interpretação dos movimentos corporais. O objetivo de inserir a educação física nas provas do Enem foi valorizar a nossa disciplina, tendo como foco principal a importância da prática esportiva e saúde, bem como a aplicação do conteúdo no cotidiano do aluno. É importante compreender as diversas manifestações que abrangem a cultura corporal sob aspectos sociais, linguísticos e científicos, pois a prova contém elementos vinculados a outras disciplinas para tratar da questão da corporalidade. Então, é justamente essa sempre a maior dúvida do nosso aluno quanto ao conteúdo que cai da educação física do Enem. Professora, o que é que vai cair? Como é que eu vou estudar a educação física para o Enem? Então, sempre é essa a nossa preocupação em esclarecer ao nosso aluno o conteúdo que ele vai estudar. Então, vocês viram ali que ele fala, ó, quando a gente traz aqui, ó, que vai ter até elementos vinculados a outras disciplinas. Por isso que é importante a gente pensar na educação física muito mais que movimento, sim como uma cultura corporal. Hoje a educação física, ela está inserida no universo da cultura corporal de movimento. É isso que eu gostaria, é essa palavra, essa expressão que eu gostaria que vocês guardassem com vocês. Esse é o grande segredo do sucesso de vocês no Enem em se tratando de educação física. Esqueçam aquele velho conceito da educação física ligado do professor que dava bola ao aluno e que queria uma performance, queria o aluno atleta em sala de aula. Isso já caiu por terra há muito tempo. O que a educação física busca hoje do aluno é um aluno que faça uma reflexão do seu corpo com a sociedade, com a natureza e com a cultura que ele está inserido. Então, é isso que a gente vai buscar. Então, esses elementos vinculados a outras disciplinas. E é isso que a gente vai treinar com vocês se olhar durante esse nosso curso, certo, gente? Como é que isso funciona? A gente vai ver aqui, ó. Então, o que a educação física tem? Ela trata da competência de área 3. Nós vamos buscar compreender a linguagem corporal como relevante para a própria vida, integradora social e formadora de identidade. A educação física, ela fica muito mais interessante, muito mais dinâmica, porque a educação física, ela por si só, ela já é uma disciplina que agrega, uma disciplina onde os alunos, já pelo próprio prazer da ludicidade, o aluno já gosta de praticar. Porém, tem um determinado momento que alguns alunos, justamente pela performance, ou por uma assim, não tão boa performance, acabam não querendo fazer mais aula de educação física. E é isso que a gente busca não praticar, não fazer mais como professores. A gente quer agregar a todos. Então, cada um tem o seu espaço na educação física, seja como praticante, seja como apreciador, seja como entendedor do corpo dentro daquela cultura. Então, a gente vai agora, a partir de agora, entender esse corpo dentro da sociedade, como ele se comporta ali, certo? Então, o corpo não só como um instrumento que vai produzir um movimento técnico perfeito, mas um corpo compreendido dentro dessa sociedade. Então, por exemplo, numa aula de educação física, onde o professor propõe uma atividade de jogo, qual é a função de um corpo dentro de um jogo? Ele pode ser o atleta o que está executando, mas no jogo não existe só a função de um atleta. Existe aquele que está marcando o ponto, existe quem está arbitrando, existe quem está torcendo, existem várias outras funções que compõem o ambiente de uma partida. Então ali o professor pode achar as várias funções. Então não necessariamente
o aluno ele tem que compor aquele elemento técnico da partida. E assim a gente constrói essa cultura corporal. E assim a gente consegue garantir ou aumentar as possibilidades de agradar a mais pessoas. E exclui aquela possibilidade de desagradar a quem não consegue ter um gesto técnico tão refinado como alguns apenas conseguem, que não é a grande maioria. Então é uma educação física renovada, uma educação física arejada, uma educação física que vai compreender muito além do que a performance, do que a aptidão física, vai compreender o ser humano. Eu tenho certeza que é uma educação física que vai agradar vocês. E outra, ela vai fazer conexões. O aluno, quando ele identifica que a educação física ela fez uma conexão com o conteúdo da biologia, da sociologia, da arte, ele se sente muito mais motivado a aprender. Por quê? Porque ele enxerga nele mesmo que ele conseguiu reconhecer um conhecimento. Quer dizer, o cérebro dele fez uma conexão a mais, ele juntou um conhecimento que ele já tinha de uma outra disciplina. E isso faz com que ele se valorize, com que ele enxergue um valor nele de conhecimento. E isso faz bem para o ser humano, faz bem para a autoestima, certo? Então vamos lá. O que mais temos aqui? Então é aquilo que a gente conversou aqui, da atividade física, a cultura corporal de movimento. Como eu já disse, guardem bem essa palavrinha. O entendimento de conteúdo em educação física foi marcado até recentemente, meados da década de 80, pela ideia de atividade, no caso de atividade física. Então, fazer educação física era suar, era fazer atividade física mesmo, não existia teoria. Atividade física era prática. Claro, a educação física, ela é estritamente, assim, na sua maioria, prática, mas existe teoria, sim, para a educação física. Enquanto outras disciplinas escolares, o conteúdo sempre foi entendido como um conhecimento de caráter conceitual, a educação física, que já era vista como uma atividade, então tinha como principal objetivo melhorar a aptidão física, aquilo que nós conversamos. Então, o que eu tinha? Eu levava meus alunos para a aula de educação física e eu os queria atletas. Eu queria que os meus alunos tivessem boa performance. Tá, e o que eu faço com aquele que não tem boa performance? Com aquele que não tem até um dom natural de se dar bem na quadra, na piscina, no tatame? Ele se sente excluído e eu não vou trabalhar esse aluno? Como é que fica esse caso? A aptidão física foi, por muito tempo, o critério fundamental, não só para a seleção dos conteúdos e para a sua organização sequencial, como também para a realização da avaliação. Então, gente, vamos pensar como que ficava isso a longo prazo quando o aluno que não tinha uma boa performance era avaliado. Então, daqui surgiram aquelas pessoas que não gostam da educação física de forma alguma. Porque tem muitas pessoas que adoram, o professor de educação física, inclusive, é o mais amado do colégio. Porém, aquele que não tinha uma boa performance e era avaliado pela sua aptidão, pelo seu resultado, ele é aquele que, com certeza, durante toda a sua vida, levou essa mágoa e tem aversão à prática de qualquer atividade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Isso se deveu ao fato de que, nas políticas públicas para o setor da educação física e do esporte, a educação física escolar foi concebida e integrada ao sistema esportivo brasileiro. Aqui o esporte sendo o foco maior do conteúdo das aulas, tendo como uma de suas mais importantes funções promover a iniciação esportiva no sentido de identificar talentos que pudessem no futuro participar das equipes representativas na nação no cenário esportivo internacional até a década de 90. Aqui nós temos a década onde as nossas equipes começaram a se destacar internacionalmente, quando nós tivemos o fenômeno esportivo do esporte na escola. Nós tivemos equipes
equipes se destacando internacionalmente, ganhando as primeiras medalhas de ouro até nas Olimpíadas. Nós tivemos os garotos de prata no voleibol, a equipe do Renan, do William, ganhando aquela prata no vôlei, e logo na sequência, em 1992, nosso primeiro ouro olímpico em equipe, com a equipe do Marcelo Negrão, Tandy, Giovanni, Maurício. Então ali a gente percebe um resultado dessa época acontecendo. Em 1992 mesmo, nós tivemos aqui um coletivo de autores que fez uma forte crítica até àquela educação física e que questionou, né, desenvolvimento da aptidão física ou que nós deveríamos fazer um reflexo sobre essa cultura corporal. Então, passa-se agora a entender a função da disciplina da educação física como a de introduzir os alunos ao universo dessa cultura corporal de movimento, que é o que a gente tem procurado trabalhar até os dias de hoje, cada vez mais evoluindo, cada vez mais buscando esses conceitos que, na verdade, eles ficam abertos, né? São conceitos que a gente não se fecha em conceitos. A gente estuda e a gente sabe que o mundo inteiro está em pesquisas. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um treinamento esportivo, fala do corpo, a influência da alimentação num treinamento, com glúten ou sem glúten, com açúcar, com lactose, e isso daí tem várias linhas, várias correntes. Então, existem estudos. Então, segundo fulano, é melhor assim. Segundo ciclano, é melhor assado. Então, e assim as coisas vão acontecendo. Então, não existe uma fórmula só. Existem linhas de estudo. E é isso que nossa cultura corporal vai analisar, vai discutir. E cada um, dentro daquilo que já tem a sua bagagem, vai buscar aquilo que melhor lhe cabe como cultura também da sua realidade e do seu povo. Então, eu acredito que é uma educação física que caiba mais a cada povo, né? Então, o corpo, ele expressa o corpo e as suas práticas expressam a sociedade na qual estão inseridos. Então, existe aquela culturalização do objeto. Essa fotografia aqui, ela vai me acompanhar aonde quer que eu vá. É uma foto que eu acredito que expressa exatamente aquilo que a gente quer falar quando se diz em culturalização do objeto. Embora a gente tenha características do esporte, ninguém, quando observa essa imagem, pode não afirmar que isso se trata do voleibol, não é verdade? Embora a rede não seja adequada, a bola não seja adequada e as roupas não sejam adequadas. Por que a gente, mesmo com nenhuma adequação, nenhum material sendo adequado, por que a gente afirma com tanta certeza que se trata do voleibol? Porque a gente consegue fazer a leitura de todas as adaptações e a gente consegue entender o contexto. Ali, a gente, observando os detalhes, eu vou dizer para vocês, porque eu tenho a fonte da imagem, é uma periferia na cidade de Cabul, capital do Afeganistão. Então, a gente consegue entender até porque, né, fazendo uma leitura, por que as roupas são dessa forma, por que só tem homem jogando, a precariedade. Então, a gente tem que começar a entender que o esporte não é só aquele esporte que existe oficial, com quadras e medidas e tudo. Aqui existe essa culturalização do objeto que a gente vai entender, e é isso que o Enem gosta muito de cobrar e fazer com que o aluno entenda todo esse contexto. Então, entre essas possibilidades da cultura corporal, a gente pode incluir os rendimentos e as competições. Aqui a gente traz o símbolo dos anéis olímpicos, né? A gente traz aqui os motivos militares relativos ao domínio e ao uso do espaço. Por que começaram as competições
Por que a gente tinha as Olimpíadas no início, por que a gente tem as competições militares, por que começou a haver competição, por que um tinha que ser melhor que o outro, por que um queria dominar, por que tinha guerra. Então toda essa questão da contextualização, de buscar a reflexão, de buscar os porquês. Essas imagens aqui são de um filme. E nesse filme, o mesmo atleta, ele vai para a guerra. É Invencível o nome do filme. E nesse filme, ele conquista medalhas e ao mesmo tempo ele vai para a guerra e supera seus limites. Então, ele tem um treinamento militar e ao mesmo tempo ele aproveita esse treinamento para uso em um momento olímpico. Socioeconômicos, quais são as funções socioeconômicas de um esporte? Existe? Qual relação que eu posso fazer disso? Então, o esporte ele não está só dentro dos limites de uma quadra, de uma piscina, de um tatame, como eu falei. Ele vai muito além. Uma competição, a prática de um esporte, ele é pensado desde o momento em que a gente escolhe a matéria-prima para fazer uma bola, por exemplo. Essa imagem que eu trouxe aqui é uma bola de futsal. Vejam que interessante. Esse miolo dela aqui, ó, ele é feito com material reciclado de garrafas PET. Quando a gente vai fazer a relação desse material aqui, a gente pode pensar que a gente está tirando do meio ambiente aquelas garrafas que poderiam estar, por exemplo, poluindo o oceano. E a gente sabe que prejudica o oceano. Essa bolinha aqui, ela é feita de crochê. Esse crochê aqui, ela dá emprego a algumas mulheres crocheteiras de associações. Então, portanto, gera renda? Gera renda. São fatores socioeconômicos, fatores ambientais. Então, são muito maiores. E isso é uma ligação indireta, né? Não é o movimento em si, mas isso faz gerar movimento. Outros motivos de saúde, práticas compensatórias e profiláticas. Aqui a gente pode chutar que seja um alongamento ou uma aula de pilates. Então as pessoas buscam práticas esportivas, práticas corporais para melhorias da sua qualidade de vida, práticas compensatórias para melhoria da sua saúde. Motivos religiosos. Por que as pessoas praticam? Praticam também, esse aqui é um ritual de dança, ligado a uma prática corporal religiosa. Não se dança em casamento? Não se dança em rituais, por exemplo, para chuva, para agradar os deuses? Então, existe também um culto ao corpo para agradar, às vezes, a sua tribo, agradar a deuses, a pedir chuva, a agradecer a colheita. Então, toda essa relação do corpo de determinadas pessoas que pertencem a uma cultura com um significado para a sociedade. Por isso é cultura corporal, certo? Motivos artísticos ligados à construção e à expressão de ideias e sentimentos. Aqui é a modalidade de ginástica rítmica, que quem assiste, geralmente nas Olimpíadas, sabe o quanto de emoção, quanto de sentimento isso daqui causa nos espectadores. Motivos lúdicos relacionados ao lazer e ao divertimento. Isso aqui é fantástico. A maioria das pessoas busca as atividades para o lazer. A quantidade de pessoas que busca para a performance é muito pequena. Se a gente for colocar isso em porcentagens, a quantidade de pessoas que chegam numa Olimpíada é muito pequena. Então, a maioria das pessoas buscam realmente por lazer, por divertimento. E todo mundo sabe que as substâncias que o nosso organismo libera quando a gente está realizando atividades prazerosas, são benéficas ao nosso organismo. Então, veja, ligação também, a gente vai lá ver a fisiologia, a biologia, tudo isso relacionado à nossa cultura corporal. Por isso que lá no início da nossa aula a gente viu que a gente ia trabalhar muito em conjunto com as outras disciplinas. Cultura corporal. Guardem essa palavrinha, essa expressão. Então, gente, a gente vai ter que perceber a relevância social
a contemporaneidade do conteúdo e a adequação às possibilidades e à prática social. Isso a gente vai perceber muito no Enem. Então, quando vocês estiverem, às vezes, lendo um jornal, passeando na rua, vendo, às vezes, um outdoor, a propaganda de um evento, seja um campeonato de vôlei de duplas, de areia, no verão, seja um espetáculo de dança, tentem ler além do que aquilo está dizendo só no outdoor. Façam relações, façam conexões, o que aquilo tem a ver com cultura corporal de movimento. Treinem o olhar de vocês. Vejam que relações elas podem fazer com outras disciplinas. E isso já vai estar ajudando a você, aluno, a de repente conseguir fazer uma conexão que o Enem vai fazer lá na questão. Com a biologia, com a arte, com a sociologia, com a química, porque é esse tipo de questão que ele tem cobrado. Atualidades, o Enem está cheio de atualidades. E é isso que faz a vida valer a pena. A gente conseguir fazer essas conexões e, mais ainda, conseguir aplicar esse conhecimento para a nossa vida. Porque educação física é qualidade de vida. Todo o conhecimento que está lá, a gente consegue aplicar para a gente. Não é verdade? Qualidade de vida, hidratação, alimentação, sono, repouso, movimento, ludicidade, é tudo conteúdo da educação física. Certo, gente? Valeu, estamos aí com vocês. Estamos de volta daqui a pouquinho com mais um pouco de cultura corporal de movimento. Até já!